Imagina que a gente pega uma semente de uma variedade bem específica de milho e planta num ambiente controlado. Aham, tipo um laboratório. Isso. E a gente trava a temperatura ali entre 25 e 30 graus Celsius. O ciclo completinho desse milho, até a hora da colheita, vai levar exatos 100 dias. 100 dias cravados. Cravados. Mas olha que loucura, se a gente pegar essa mesma semente, mesma genética, mesma quantidade de luz, mesma água, e só baixar a temperatura do ambiente para 15 graus. O metabolismo cai drasticamente. Exato. Esse mesmíssimo milho vai levar 250 dias para chegar no mesmo ponto de colheita. 250, nossa, é mais que o dobro do tempo. Pois é, a planta não morre, sabe? Ela simplesmente, desacelera o tempo dela. É como se o relógio biológico da planta fosse sequestrado pela atmosfera. E essa é uma demonstração brutal, né, de que a agricultura está muito longe de ser só jogar uma semente na terra e esperar chover. Com certeza. O que a gente está vendo nesse exemplo do milho é a termodinâmica ditando as regras mais básicas da biologia. A temperatura aí não é só, um conforto climático. Não é um luxo para a planta. De jeito nenhum. Ela é o regulador absoluto da velocidade das reações enzimáticas dentro das células. E é exatamente para decodificar essas engrenagens, essas equações matemáticas implacáveis que controlam a vida no campo, que a gente vai fazer esse nosso mergulho profundo de hoje. Maravilha, eu estou super animada para essa discussão. E a nossa fonte fundamental, o mapa do tesouro para essa investigação de hoje, é o livro Agrometeorologia, Fundamentos e Aplicações Práticas. É uma obra simplesmente fenomenal dos autores Antônio Roberto Pereira, Luiz Roberto Angelotti e Paulo César Centelhas. Olha, é uma referência obrigatória. Esses autores conseguem uma proeza, sabe? Eles traduzem o que a gente acha que é um processo orgânico, totalmente espontâneo, em física e matemática puras. É de explodir a cabeça. E a nossa missão aqui hoje, para quem acompanha a gente, é focar com uma precisão cirúrgica no capítulo 20 dessa obra. Capítulo 20, que é o coração da coisa. Exatamente. O tema central lá é o condicionamento climático da produtividade vegetal. Ou seja, a gente vai entender a máquina por dentro. Como os agrometeorologistas conseguem calcular, assim, na casa do grama, o quanto um campo vai produzir, baseando-se estritamente no clima. É sobre isso. Então, quem já está acostumado com o nosso mergulho profundo sabe muito bem. Nada de explicações rasas aqui, né? A gente não vai ficar no a plantinha precisa de sol e água. A gente vai olhar para esse motor dessa fábrica verde com o capô escancarado. O ponto de partida negociável, assim, que os autores estabelecem logo de cara, é o conceito de produtividade potencial. Que é tipo o teto máximo, né? Exato, é o teto de vidro da biologia. A produtividade potencial é aquele rendimento máximo absoluto que uma cultura geneticamente adaptada consegue atingir quando não existe, absolutamente nenhuma limitação no ambiente. Zero estresse hídrico. Zero. Nutrientes perfeitos no solo, nenhuma praga, nenhuma doença, nada para atrapalhar. É o cenário utópico do laboratório aplicado na roça. Bem isso. Mas o fascinante é que mesmo nesse cenário perfeito, sem praga nenhuma, a planta ainda é totalmente escrava de duas variáveis climáticas cruciais: a radiação solar e a temperatura. E foi aí que aquele exemplo do milho de 100 dias contra 250 dias me pegou de surpresa. Porque a nossa intuição, a lógica básica, diz que é o sol que faz a planta crescer. A gente sempre associa luz a crescimento imediato, né? Pois é. Mas a fonte separa muito, mas muito bem mesmo, o papel da luz e o papel do calor. E essa distinção é o que muda o jogo. A radiação solar, a luz, ela é o combustível. São os fótons que a planta vai lá e literalmente quebra para gerar energia química. Certo, o acelerador do carro. Mas a temperatura é o estado mecânico desse motor. Se o motor estiver frio, a 15 graus Celsius, a taxa de desenvolvimento da planta simplesmente despenca. Fica lenta. Muito lenta. As enzimas que processam aquele combustível solar perdem a velocidade. Então, mesmo que o tanque da planta esteja transbordando de radiação solar num dia de céu limpíssimo, se o clima estiver frio, a viagem biológica, que duraria 3 meses, passa a durar quase o ano todo. Espera aí, deixa eu ver se eu entendi.
Então quer dizer que em dias muito ensolarados, mas com temperaturas baixas, a planta tem uma abundância de energia que ela simplesmente não dá conta de processar na velocidade ideal. Exatamente isso. É um gargalo na linha de produção e o processo de capturar essa energia não tem absolutamente nada de trivial. A gente simplifica muito a fotossíntese na escola, né? Nossa, demais. Mas os autores detalham a verdadeira guerra biofísica que acontece ali na folha. Não é só a luz bateu na folha e pronto, virou açúcar. Quem dera fosse. Tem toda uma mecânica quântica quase da excitação dos pigmentos no complexo antena da clorofila e principalmente um desafio logístico brutal para colocar o dióxido de carbono para dentro da folha. O livro foca bastante nessa questão das resistências do ambiente, a tal da condutância estomática. Porque a folha, para quem está ouvindo e não lembra direito, ela tem essas pequenas válvulas, os estômatos. Que precisam abrir para o gás carbônico poder entrar. Exato. Só que o ar não vai simplesmente empurrar a porta e entrar de graça. Muito pelo contrário, o CO2 precisa superar uma barreira física invisível, que é a camada limite de ar que fica ali parada ao redor da superfície da folha. E é por isso que o vento importa tanto nessa equação, não é? Sim, o vento é crucial. Uma brisa leve ajuda a varrer esse ar parado, renovando a camada próxima à folha e aumentando o gradiente de concentração de CO2. Facilita muito a vida da planta. Mas aí que tá. Se o vento for muito forte ou se o ar estiver extremamente seco, a planta entra em pânico total. Entra mesmo. A umidade despenca muito rápido e as células guarda que controlam as válvulas perdem a pressão de turgor. Elas basicamente murcham, E aí a porta bate. fecham mecanicamente os estômatos. O maquinário inteiro trava para evitar que a planta evapore toda a água que tem dentro dela e morra seca. É uma tensão o tempo todo, uma negociação constante entre conseguir alimento, que é o carbono, e não perder água no processo. Perfeito, é o dilema diário de qualquer folha. Eu acho fascinante pensar na folha como essa, represa cheia de comportas que ficam abrindo e fechando, baseadas na pressão do vento e na umidade do ar. É uma engenharia fina, absurda. Mas bom, vamos supor que deu tudo certo. O vento ajudou, a brisa estava suave, a umidade estava boa, o CO2 entrou e a planta finalmente gerou a energia dela. O capítulo 20 entra numa parte agora que, eu confesso, mudou completamente a minha visão sobre a vida vegetal. Ah, eu já sei do que você vai falar. Porque a energia gerada ali não vira folha e espiga de milho num passe de mágica. Existe todo um orçamento fisiológico por trás. E olha, é um orçamento implacável, viu? Os autores trazem para a discussão o modelo de Thornley, lá da década de 70, justamente para explicar essa contabilidade maluca da planta. É contabilidade pura. Sim. O modelo diz basicamente o seguinte: a fotossíntese bruta, que é todo aquele pacote de energia que a planta conseguiu capturar naquele dia, gera um substrato. Uma espécie de piscina de carboidratos recém-sintetizados, certo? Isso, um tanque de energia bruta. Mas a planta não pode simplesmente pegar tudo isso e investir em crescimento. E aí eu pensei direto numa empresa. É igualzinho o faturamento bruto de um negócio. O dinheiro entrou no caixa, lindo, mas você não pode pegar todo o faturamento e abrir uma filial nova no dia seguinte. Exatamente. Porque primeiro você tem que pagar os custos fixos. Tem que pagar a conta de luz, os salários, o aluguel do prédio que já existe. Na planta, o livro chama isso de respiração de manutenção. E o que me deixou assustado lendo o modelo de Thornley é o quão caro é manter essa empresa verde funcionando. O custo de manutenção biológica é altíssimo, é exorbitante. Se a gente pensar no que está acontecendo no nível celular, as membranas das células precisam manter gradientes de íons ativamente. Gastando energia sem parar. O tempo todo, bombeando potássio, bombeando cálcio, e as proteínas e as enzimas, incluindo aquelas que fazem a própria fotossíntese, elas vão degradando o caluz forte com calor. Elas quebram, né? Sim, e precisam ser reconstruídas diariamente. Então, essa respiração de manutenção é energia gasta só para a planta não morrer hoje. Só para empatar o jogo. E a parte mais cruel dessa matemática toda é que esse custo não é um valor fixo. O livro mostra que a respiração de manutenção dispara absurdamente com o aumento da temperatura. É uma regra básica da cinética química, né? Quanto mais quente o ambiente fica, mais rápido o maquinário celular degrada
e, consequentemente, mais energia a planta gasta para consertar o estrago. Fica mais caro manter a empresa aberta no calor. Bem mais caro. E tem outro detalhe. Plantas maiores, com tecidos mais velhos, tipo árvores com caules imensos, pagam um pedágio de manutenção muito, muito mais alto do que uma planta jovem que acabou de brotar. Certo. Então a planta faturou energia bruta e pagou esses custos altíssimos de manutenção. O que sobrou na conta bancária dela, finalmente ela pode transformar em raiz nova, folha nova, certo, o crescimento real. Biologia, sendo biologia, cobra mais um imposto pesado no meio desse caminho. É a chamada respiração de crescimento. Como assim? Mais um imposto? Pois é. A energia que sobrou ali está na forma de açúcares simples, como a glicose. Mas a planta não é feita só de açúcar. Tem toda a estrutura física. Sim, ela precisa construir paredes celulares fortes, usando celulose. Ela precisa sintetizar lipídios para fazer novas membranas, proteínas super complexas. Entendi. Então, a respiração de crescimento é a energia que ela gasta no trabalho de alvenaria mesmo. É a taxa de conversão bioquímica. Pegar um monte de molécula de glicose e transformar, por exemplo, num grão de soja denso, rico em óleo e proteína. Nossa, isso gasta uma quantidade absurda de energia extra. É por isso que o modelo de Thorne é basicamente um balanço de perdas constantes. E isso me leva direto ao grande embate metabólico que os autores detalham muito bem. A diferença brutal entre as plantas C3 e as plantas C4. Essa parte é genial. Para quem está acompanhando a gente, C3 são plantas como arroz, soja, feijão, beterraba. Já a C4 são o milho, a cana-de-açúcar. Porque olhando para esse orçamento super apertado que a gente acabou de descrever, o milho parece ter descoberto um truque contábil, assim, quase ilegal. Um hack no sistema, né? Total. A fonte revela que sobre alta radiação solar, o milho chega a absorver até 3 vezes mais CO2 do que a beterraba. O milho fatura muito mais, é desproporcional. A eficiência do maquinário dessas plantas C4 é uma maravilha da evolução. O que acontece ali é que as plantas C3, a soja, o feijão, elas sofrem com um defeito de fábrica na enzima principal delas, que é a rubisco. Defeito de fábrica. Sim, em dias muito quentes, a rubisco simplesmente se confunde. Em vez de capturar o carbono, que é o trabalho dela, ela começa a capturar oxigênio. Nossa, e isso serve para quê? Para nada. É um processo inútil, chamado fotorrespiração, que só faz a planta desperdiçar a energia suada que ela gerou. Que pesadelo. E a C4? As plantas C4 resolveram esse defeito criando uma bomba interna de pressão. Elas aceitam gastar um pouquinho de energia a mais para forçar o CO2 para dentro de células muito bem isoladas. Como se fosse uma sala VIP para o carbono. Exato. Isso satura a enzima e impede que ela cometa o erro de pegar oxigênio. Então, debaixo de sol forte e num calor escaldante, a planta C4 não perde tempo fotorrespirando. Ela só produz, produz e produz. Bom, ouvindo isso, a provocação óbvia que fica na cabeça é a seguinte. Se o milho e a cana-de-açúcar faturam 3 vezes mais que a soja ou a beterraba, por que a agricultura mundial simplesmente não abandona de vez as plantas C3? Seria a lógica econômica mais pura. Porque a gente não planta apenas a C4 em todo lugar se elas são tão superiores assim na captação de carbono. Porque a natureza é mestre em equilibrar a balança lá no final da linha de produção. Vamos voltar um pouquinho na respiração de crescimento que a gente acabou de discutir? Tá, o imposto da alvenaria. Isso. O milho fatura rios de energia, de fato. Mas qual é o objetivo de vida do milho? É produzir um órgão reprodutivo, o grão. Certo. E do ponto de vista puramente bioquímico, compactar toda essa energia numa semente super densa, cheia de amido e proteínas estruturais, custa muito caro. O rendimento final cai porque essa taxa de conversão para fazer o grão é ineficiente. O imposto é mais alto. Enquanto isso, a beterraba, que apanha feio na hora de fazer a fotossíntese. A beterraba guarda a energia dela num órgão vegetativo, a raiz tuberosa. Que é basicamente um reservatório, né? Exato. Ela pega os açúcares simples e armazena direto nessa grande caixa forte subterrânea.
O custo de conversão bioquímica ali é mínimo. Genial. Então, a beterraba, que é C3, fatura menos energia bruta, mas economiza muito na hora de construir o produto final que a gente vai colher. Fica elas por elas. E tem outro ponto crucial que Pereira, Angelossi e Centellas apontam sobre essa disputa C3 contra C4. A vantagem do milho só existe de verdade no calor. Sim, a temperatura manda em tudo. A fonte menciona que em temperaturas mais frias, aquela eficiência estratosférica da C4 simplesmente desaparece e ela empata com a C3, não é? É, porque lembra daquela bomba de CO2 que a planta da C4 usa? A sala VIP. Isso, ela exige um trabalho extra constante. No clima frio, a fotorrespiração natural da C3 já cai para quase zero. Então a C3 trabalha bem, enquanto a planta C4 acaba pagando o custo de operar aquela bomba interna sem colher vantagem nenhuma em troca. É o clima modulando quem vence a corrida. Exatamente. Incrível. Mas olha, aqui é que a teoria desce para o chão de fábrica da agronomia. Como a gente transforma toda essa biologia complexa, tipo fotossíntese bruta, imposto de manutenção via C3, via C4, numa ferramenta útil para quem está no campo? É o salto da biologia para a matemática aplicada. E o livro nos apresenta a resposta definitiva para isso, que é o método da zona agroecológica, ou o famoso modelo da FAO. Que é muito baseado no trabalho clássico daquele pesquisador, o DeWitt. Perfeitamente. É o momento em que os agrometeorologistas pegam a teoria biológica e começam a aplicar fatores de desconto sucessivos para tentar prever a realidade nua e crua. É uma modelagem agressiva. O modelo começa calculando a produtividade potencial bruta e já faz uma divisão curiosa entre a eficiência em dias de céu claro e em dias nublados. E isso é uma das coisas mais contraintuitivas que eu li. Sim, porque, incrivelmente, a luz difusa de um dia nublado consegue penetrar muito melhor nas camadas inferiores das folhas da plantação, alterando a eficiência geral do campo. A luz bate nas nuvens, espalha e ilumina o pé da planta lá embaixo. Exato. E a partir dessa base teórica máxima, o modelo começa a aplicar o que eu gosto de chamar de guilhotina matemática. Nossa! E é uma guilhotina afiada demais. Vamos falar sobre esses índices adimensionais de correção do modelo da FAO, porque eles provam por A mais B que a planta é uma verdadeira máquina de perdas. Sem dúvida. O primeiro corte drástico que o modelo faz é a correção do índice de área foliar, o CIAF. Um fator crucial. A premissa é até bem simples de visualizar. No dia em que a planta nasce lá no campo, ela tem, sei lá, 2 folhinhas minúsculas. 80% do sol que bate ali, bate direto no solo nu. É totalmente desperdiçado. A fotossíntese do campo como um todo nessa fase é um fracasso. Então, o modelo assume que a interceptação de luz só chega no limite máximo de eficiência quando esse índice de área foliar, o IAF, atinge o valor de 5. E para quem acompanha a gente, isso significa basicamente que existem 5 metros quadrados de área de folhas para cada 1 metro quadrado de chão de terra. É muita folha. Mas aí eu fico pensando, e se o produtor for muito bom e conseguir fazer a planta crescer tanto, colocar tanto adubo, que esse IAF chegue a 7 ou 8? O campo não vai produzir muito mais, já que tem mais folha captando o sol? Na verdade, não. E o modelo contabiliza isso brilhantemente. Acima de um IAF de 5, o campo fica tão denso que as folhas do topo começam a fazer uma sombra muito escura sobre as folhas lá de baixo. Faz sentido? E aí essas folhas inferiores simplesmente param de fazer fotossíntese por falta de luz, mas adivinha? Elas continuam precisando pagar a manutenção. Exatamente, elas começam apenas a respirar e gastar energia. Elas se tornam literalmente parasitas da própria planta. O excesso de folhagem destrói a produtividade líquida no final das contas. Que design fascinante e impiedoso da natureza. Mas a correção da área foliar é só o começo do massacre no modelo. O fator 2 da FAO me deixou perplexo, juro. Ah, a correção de respiração, o CR. Isso. Lembra que a gente falou agora há pouco do tal custo de manutenção da empresa? O modelo matemático transforma isso numa regra inflexível no papel. Se a temperatura média do local estiver acima de 20 graus Celsius, o fator CR é cravado na tabela em 0,5. Exatamente, meio a meio. Espera, deixa eu ver se eu entendi a gravidade desse número.
A 20 graus, que venhamos e convenhamos, não é nem considerado um calor extremo no Brasil, a planta inteira simplesmente queima 50% de tudo que ela produziu de energia no dia, apenas para não morrer de falência múltipla durante a noite. A matemática é muito dura, mas é exatamente essa a realidade biológica. Metade de toda a massa gerada no dia é perdida em gás carbônico respirado de volta para a atmosfera. 50% do faturamento vai para o lixo. Sim. E olha, para temperaturas mais amenas, abaixo de 20 graus, o modelo é só um pouquinho mais generoso. Ele ajusta o fator para 0,6. O que significa que a planta retém 60% do que produz e perde os outros 40%. Exato. A temperatura atua ali como um dreno constante, um ralo invisível no meio do campo de produção. É por isso que, por exemplo, noites muito quentes são o terror absoluto dos produtores de grãos. A planta não descansa. Não descansa. Ela respira freneticamente na escuridão e queima quase todo o faturamento que ela teve durante o dia. E a pancada das correções continua. A gente chega no fator 3 do modelo, que é o índice de colheita, o famigerado CC. Porque todo o cálculo que a gente fez até agora avaliou a planta como um todo, né? Raiz, folha, caule, tudo. Mas a gente não come a planta inteira. Exato. A humanidade não moe uma fazenda de soja ou de feijão inteira para comer. Nós só queremos aquela parte útil, a semente. E a tabela que o livro traz com os índices de colheita é, reveladora. No caso do feijão, o índice de colheita é de apenas 0,25 a 0,35. É bem baixo. Ou seja, de cada 100 quilos de matéria seca que o pé de feijão conseguiu reter depois de pagar todas aquelas taxas respiratórias altíssimas que a gente falou, apenas, uns 30 quilos são de fato os grãos de feijão que vão para o nosso prato. E o resto? Os outros 70 quilos são palha. Folhas, raízes e caules secos que vão ficar lá apodrecendo no campo. O milho é um pouco mais eficiente nessa engenharia, né? Ele entrega um índice ali entre 0,35 e 0,45. Mas quando a gente observa a cana-de-açúcar na tabela, o índice de colheita dela flutua entre absurdos 0,70 e 0,80. É um salto gigante. Mas, de novo, a biologia explica perfeitamente essa matemática. O milho e o feijão estão embalando os nutrientes, né? Estão embalando nutrientes super nobres nas sementes. Dá muito trabalho bioquímico e exige uma estrutura gigante de galhos e folhas só para dar suporte para essas poucas sementes. Entendi. E a cana? A cana-de-açúcar é essencialmente um capim gigante que estoca água e açúcar no próprio caule. Como nós cortamos, colhemos e esmagamos o caule inteiro na usina, o aproveitamento industrial da biomassa que ela gerou é gigantesco. O modelo matemático recompensa culturas onde a própria estrutura vegetativa já é o produto final. Com certeza. Faz toda a diferença no índice. E, no apagar das luzes do modelo da FAO, ainda tem a questão da umidade residual. O peso do saco que o produtor vende no silo não é matéria seca pura, certo? Não, tem sempre água junto. O livro cita que a soja comercializada guarda ali cerca de 8% de umidade no grão, por padrão. E isso entra na equação da produtividade potencial final, adicionando um pequeno peso extra no cálculo da tonelagem comercial. Sim, é um ajuste comercial da equação. O que tudo isso nos mostra até aqui é que o zoneamento agroclimático não é de forma alguma um jogo de adivinhação do tipo, eu acho que aqui chove bem. É um funil matemático violentíssimo. E essa é a grande lição dessa primeira parte do capítulo 20. A produtividade potencial não é uma esperança otimista. Ela é a resolução fria de uma equação que leva em conta a geometria das folhas na sombra, a termodinâmica da respiração celular durante a noite e a biologia evolutiva do próprio índice de colheita. Só que tem o detalhe. Lá vem. Todo esse cálculo milimétrico da FAO, que a gente passou a última meia hora dissecando, pressupõe uma coisa basilar: água infinita. Até agora, nós assumimos aquele cenário de laboratório, onde a planta bebe o quanto ela quer. O modelo potencial não prevê seca. Mas o capítulo 20, felizmente, não termina nessa utopia de planilhas. Ele traz a gente direto para o choque de realidade que machuca no campo, que é o déficit hídrico. E é aí que o motor da planta funde de vez. Quando o déficit relativo de evapotranspiração aparece, que é quando a demanda da atmosfera por água é maior do que o solo consegue entregar para as raízes, certo? Exatamente.
Nesse momento, a planta precisa tomar uma decisão drástica de sobrevivência imediata. Lembra dos estômatos que a gente discutiu bem no comecinho? Sim, As válvulas da folha? sim, que abrem para o CO2 entrar. Quando o solo começa a secar de forma perigosa, as raízes entram em desespero e enviam um sinal químico de emergência direto para as folhas. Frequentemente é um hormônio chamado ácido abscísico. Um alarme de incêndio biológico. Literalmente isso. Quando esse sinal chega na folha, as células guarda perdem a pressão de turgor na hora e os estômatos se fecham violentamente. Bate a porta. Ao fazer isso, a planta estanca a perda de água por transpiração, salvando-se de secar completamente e morrer naquele dia. Mas o preço é pago na mesma hora. O carbono não entra. O carbono fica trancado do lado de fora. A fotossíntese para completamente. O faturamento da empresa vai a zero, enquanto aqueles custos caríssimos de manutenção que a gente viu continuam correndo a 1000 por hora. Meu Deus, é a falência perfeita. E como a gente calcula o impacto prático dessa parada, na linha de montagem da colheita final? Os autores introduzem um elemento matemático que eu achei de uma genialidade tremenda, chamado fator de resposta da cultura, ou simplesmente o CAI. O famoso CAI. Ele é brilhante porque ele prova que uma seca de 10 dias não causa sempre o mesmo estrago. O momento em que a seca atinge a planta muda totalmente o resultado da equação. O time é tudo, né? Tudo. A fenologia da planta dita as regras do fator CAP. A cultura tem fases de extrema vulnerabilidade e, por outro lado, fases de altíssima resiliência. Se o estresse hídrico, a falta da água, ocorre bem na fase de emergência da plântula no solo, ou durante a floração, ou na formação inicial dos frutos, O dano é catastrófico. o CAP nesses estágios é elevadíssimo. A perda de rendimento na colheita final não é só proporcional à falta de água, ela é multiplicada severamente. Sabe, quando eu li isso, a analogia que me veio imediatamente à cabeça para conseguir visualizar esse multiplicador foi o próprio desenvolvimento humano. Como assim? Imagina que uma criança sofra uma privação nutricional ou uma falta de água muito severa durante os primeiros anos de vida dela, bem quando os ossos e os órgãos vitais estão se formando. Ah, entendi o ponto. O dano no potencial cognitivo e de crescimento desse indivíduo é permanente, é irreversível. Essa é a fase de emergência e floração da planta. Cortou os recursos essenciais ali na base, a estrutura fundamental colapsa e não tem como recuperar depois. Faz todo sentido. Mas e o outro lado do fator CAI? Aí que tá. Se a gente considerar, por exemplo, um atleta adulto que já tem toda a sua estrutura óssea e muscular completamente formada, se esse atleta for submetido a um treinamento restritivo, tipo um estresse físico e hídrico altamente controlado, logo antes de uma grande competição de fisiculturismo ou luta, O corpo se adapta. Ele perde a retenção de líquidos indesejada, afina a pele, e o rendimento muscular final dele muitas vezes aumenta. A qualidade do shape melhora. A analogia é simplesmente perfeita. é exatamente isso que os autores mostram que acontece com a maturação da planta. Sim, o estresse hídrico lá no finalzinho do ciclo da cultura, quando o grão ou o fruto já está 100% formado, tem um impacto muito pequeno na quebra do rendimento de peso. E o mais chocante para mim, lendo a fonte, a seca nessa fase final pode ser até desejável pelo agrônomo. Com certeza, porque a biologia da planta responde a esse estresse final acelerando a senescência das folhas, que é o envelhecimento natural, e transferindo desesperadamente as últimas reservas de açúcares diretamente para o órgão de colheita. Ela injeta tudo no grão. Ela concentra o sabor nos frutos, diminui a umidade excessiva do grão, o que facilita a colheita mecânica e até fortalece as fibras. O fator CAI nessa fase é baixíssimo na tabela. Isso prova de uma vez por todas que na agrometeorologia o estresse climático não é apenas uma força de destruição cega. Dependendo da fase, ele é uma ferramenta. Espetáculo. Gente, olha a incrível jornada técnica que a gente fez hoje pelo capítulo 20 de Pereira, Angelotti e Centelhas. Foi benção.
Muito. A gente começou quebrando aquele mito básico de que o sol e a temperatura faziam a mesma coisa e passamos a entender a temperatura como essa caixa de câmbio que regula os dias de vida da planta. Aham. Depois a gente passou pela complexidade invisível do modelo de Thornley, onde a gente viu a planta pagando aqueles impostos altíssimos só para manter as próprias células vivas e conseguir construir a alvenaria. A contabilidade pesada. Depois sofremos com a guilhotina do modelo da FAO, que pune o excesso de folhas que viram parasitas e derruba metade da energia produzida se a temperatura passar dos 20 graus Celsius. Metade pro ralo. Analisamos a genialidade econômica e as pegadinhas do índice de colheita e, no fim, fechamos entendendo a mecânica do fechamento dos estômatos e a precisão temporal desse fator de seca, o tal do K. E tudo isso é, no fim das contas, a desconstrução completa daquela visão poética e bucólica que a maioria das pessoas tem da agricultura. De que é só mato crescendo. Exato! Nós não temos simples plantas ali no campo. Nós temos bioreatores termodinâmicos altamente regulados pela atmosfera, trabalhando em margens econômicas muito, mas muito estreitas. E é exatamente essa margem estreitíssima que me deixa com um último questionamento no ar para encerrar. Você trouxe à tona hoje o fator de respiração, o CR, lá no modelo da FAO. Sim, Aquela regra matemática claríssima, inegociável, de que a partir dos 20 graus Celsius, a planta queima e devolve para o ar metade da energia que ela produziu com tanto esforço, só para arcar com os custos da manutenção metabólica dela. O nosso famoso ralo invisível de faturamento. uma punição severa e inflexível da cinética química, como a gente falou. Então, fica a provocação para quem acompanha a gente refletir até o próximo encontro. Considerando a precisão matemática totalmente inegociável dessa biologia, o que vai acontecer com a produtividade potencial agrícola global à medida que as temperaturas médias do nosso planeta continuarem subindo grau após grau? Essa é a pergunta de $1 milhão. Se as planilhas do modelo da FAO são rígidas e os custos de manutenção da planta simplesmente disparam com calor extremo, os atuais e gigantescos cinturões agrícolas do mundo que a gente conhece hoje vão conseguir manter essas equações biológicas no azul pelas próximas décadas. Ou será que a máquina vai começar a faturar muito menos do que ela gasta só para respirar? Pois é. A termodinâmica afinal não aceita acordo e não assina tratado. Muito obrigado por mais esse papo excelente e até o próximo mergulho profundo.